Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que sim. Bem, hoje vamos iniciar mais um conteúdo na disciplina de História, República Oligárquica, unidade 3 do nosso livrinho. Está na página 32 a 40. Vamos lá. República Oligárquica. Para entender, vamos primeiro saber o que é uma oligarquia para a gente entender melhor esse assunto. Oligarquia é um pequeno grupo político que detém o poder e governa de acordo com seus interesses. Bem, então isso é uma oligarquia. Durante 36 anos, de 1894 a 1930, o Brasil foi governado por presidentes civis, mas o poder ficava sob o domínio de poucas pessoas, que formavam as oligarquias. Por isso, esse período da nossa história é chamado assim. A política do café com leite. A política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha, para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Vamos entender melhor. Por que política do café com leite? Até as 3 primeiras décadas do século XX, a economia brasileira era baseada na produção agrícola. Os grandes proprietários de terras ligados à produção cafeeira e pecuária eram os principais detentores do poder econômico. A riqueza dos fazendeiros garantia aos estados de São Paulo e Minas Gerais grande participação na política do país. Os dois estados eram também os mais populosos e, por isso, tinham o maior número de representantes no Congresso Nacional. Tá bom? Além dos grandes números de eleitores, os estados de São Paulo e Minas Gerais concentravam uma grande quantidade de fazendas produtoras de café, sobretudo em São Paulo, e do leite, sobretudo em Minas Gerais. Por essa razão, o sistema político da época ficou conhecido como política do café com leite, já que a maioria dos presidentes eleitos vivia em um desses dois estados. Então, por essa razão, essa política ficou conhecida como política do café com leite, ou seja, era o revezamento do estado de São Paulo e Minas Gerais no poder. Olha como acontecia o ciclo da política do café com leite. O presidente favorecia os governadores, que por sua vez favorecia os coronéis, que controlava o curral eleitoral, ou seja, os eleitores, que elegiam os deputados e os senadores. Dessa forma, era o ciclo da política do café com leite. Os presidentes da República Oligárquica. Aqui nós temos uma tabela com os presidentes e os anos que eles governaram. Também vocês vão encontrar o exemplo desses presidentes na página 34 do livro de vocês. Certo? O poder dos coronéis. Os fazendeiros mais ricos e poderosos eram chamados de coronéis e eram muito influentes na política do seu estado. Vamos ver como ocorreu. Os fazendeiros mais ricos e poderosos eram chamados de coronéis. Eles eram muito influentes na política de seu estado e frequentemente ofereciam favores, como emprego, alimentos e roupas à população. Em troca, pediu que as pessoas votassem em determinados candidatos. Diversas vezes, os coronéis chegavam a ameaçar quem não atendesse a seus desejos. Como os votos eram declarados publicamente, os coronéis conseguiam saber se suas exigências eram seguidas ou não. Essa prática foi conhecida como voto de cabresto, pois fazia referência às amarras usadas para guiar os animais. Assim, a população eleitora da época eram comparada aos animais guiados pelos ricos coronéis. A economia e sociedade. O café
foi o principal produto da economia brasileira da década de 1930. As fazendas cafeeiras concentravam-se em São Paulo, sobretudo no oeste do estado, onde havia terras e climas favoráveis ao cultivo do café. Além disso, foram aplicadas técnicas modernas na produção cafeeira e no transporte de produtos. Entre o final do século XIX e início do século XX, a construção de ferrovias possibilitou o transporte de café das áreas produtoras até o Porto de Santos. De lá, as sacas de café eram levadas de navios para os consumidores da Europa e dos Estados Unidos. Esse conjunto de fatores possibilitou que o estado de São Paulo passasse por um período de grande desenvolvimento econômico. Parte do dinheiro ganho com venda do café para o exterior era investido em diferentes setores da sociedade. Foram construídos portos, ferrovias, comércios, estradas, escolas, bancos e fábricas. A sociedade em transformação. Nas primeiras décadas do século XX, o crescimento da cidade e o desenvolvimento das indústrias aconteceram em ritmo acelerado no Brasil, sobretudo no Sudeste. Em grande parte, as pessoas que viviam no campo mudaram-se para as cidades. A paisagem urbana passou a ser composta de edifícios e fábricas, onde o número crescente de pessoas vivia e trabalhava nas ruas. O transporte era feito por bondes elétricos e automóveis, que ficavam cada vez mais populares. Nessa época, ocorreram também grandes avanços no meio da comunicação, e o rádio e o cinema tornaram-se bastante populares. Aí veio a Semana da Arte Moderna, né? No início do século XX, além das paisagens das ruas tomadas por edifícios, houve no Brasil uma série de mudanças na arte. Em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, ocorreu a Semana da Arte Moderna, evento que propunha novas formas de produzir e analisar as obras de arte. Na pintura, por exemplo, foram apresentadas obras que retratavam lugares e pessoas de forma diferente da realidade. Poetas, músicos e pintores expressavam sua arte com base nos sentimentos, costumes e valores próprios do povo brasileiro. Alguns dos modernistas em destaque foram o escritor Mário de Andrade e entre outros. Ok? Então, crianças, esse foi como aconteceu a República Oligárquica no nosso país. Tá? Agora vocês vão fazer as atividades que estão propostas aí no livro até a página 40. Ok? Beijo, bom estudo e até a próxima.